vamos estar orando por ele, por esse estudo. Senhor nosso Deus, Pai, ó Senhor, quero pedir a Ti mais uma vez, Senhor Deus, assim como te pedi na EBD, peço a Ti que o Senhor esteja conduzindo meu irmão. Amém, Jesus. Que, por favor, Senhor, ele pregue a Tua palavra com êxito, que o Senhor fale através dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa edificar não só a nós, mas também a ele, Senhor, neste momento. Que essa palavra, Senhor Deus, possa adentrar os nossos corações, Senhor Deus. Que essa palavra possa nos lavar. Que essa palavra possa nos conduzir para o caminho do Senhor. Deus. Amém, Jesus. Por favor, endireita nossas veredas, sonda os nossos corações. Ó Pai, não permita com que nada nem ninguém venha nos atrapalhar hoje, Senhor Deus, neste culto, ó Pai. E por favor, a Tua palavra seja pregada, seja anunciada a todo mundo aqui, Senhor Deus. Nós possamos ouvir, praticar e agir, Senhor, de fato, Deus, como cristãos. Então vem cuidar de nós. Vem nos auxiliar neste momento. Nós te pedimos pelo Teu Espírito. Nós pedimos pela Tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes ele está dando um chiado aqui. Está com muito problema. Mas se der, é normal. Ok. Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Parece que vocês sabem comigo a palavra de Deus no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. É importante que todos encontrem. Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o 31, irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos ler comigo o versículo 31 bem forte, vamos lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, o assunto que eu quis tratar hoje com vocês é um assunto que traz, ou é, né? Não é que traz, mas é de fato, uma debilidade enorme da igreja. E aqui, eu não estou falando, apesar que isso acontece de um modo geral, mas estou falando da gente, de nós. Eu acredito que não só num contexto eclesiástico, ou seja, da igreja toda reunida, mas também de uma forma individual. Eu não estou na casa de vocês, eu não estou no quarto de vocês, eu não sei, mas
Sempre o que nós fazemos no exterior é uma espécie de reflexo, né, do que aquilo que realmente é no interior da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. O tema que eu quero tratar hoje é o valor inestimável da oração. Não é novidade para nenhum de vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, ela ordena que o povo de Deus ore. A oração, já diziam, né? É uma carta que nós enviamos a Deus, enquanto a palavra de Deus é uma carta que Deus envia para nós. E o texto que nós lemos aqui é um texto que é uma oração, a oração de Pedro. E aqui, irmãos, eu quero usar uma frase do Jim Cymbala. Depois eu vou postar para vocês verem. Jim Cymbala foi um pastor, é um pastor, ele não morreu, está vivo. A igreja dele era uma igreja com goteira. Não tinha o básico para o salário dele. Hoje a igreja dele é uma igreja grande. E as pregações dele, eu gosto muito do Jim Cymbala. Tem histórias muito interessantes sobre como ele conseguiu os feitos na igreja dele. Tudo passa pela oração. Irmãos, essa é uma igreja que não ora. Essa é uma igreja que não tem prazer na oração. Como que querem ver avançar alguma coisa na vida particular ou na vida da igreja se não há orações? Se o aroma das orações não sobe a Deus. É impossível haver sucesso sem oração, sem resposta. Nós tratamos desse tema vez após vez. Nós cansamos de repetir sobre esse assunto aqui, mas é incrível como essa é uma debilidade geral da igreja. Há um desprazer no que se refere à oração. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Pregação, sim, de Cymbala, mas minha casa será chamada casa de oração. Louvores, sim, mas minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, a casa de Deus ela é conhecida assim. O aroma das orações deve subir ao céu. Deus se deleita com isso. E se eu aprofundar esse tema aqui, vocês vão ver que perigo nós estamos nos encontrando agora. Eu quero fazer vocês entenderem de um modo geral que nós não estamos bem. Porque se não há oração, irmãos, se não há oração, nós não estamos muito melhores, ou muito melhor, né? Do que as seitas lá fora. É importante vocês e eu, nós entendermos isso. A pregação é tanto para vocês quanto para mim também. Vejam o que diz o Dr. A.M. Baldes. Ele escreveu vários livros sobre oração. E veja, não é? O que diz A.M. Baldes acerca da oração. Primeiro, né? Leonardo Ravenhill. Ele diz: a oração move o coração de Deus. Diz Leonardo Ravenhill. Lembra de Moisés? Quando Deus ia destruir o povo de Israel, Moisés ora e intercede pelo povo de Israel. Senhor, não faça isso, porque o que os povos vão dizer lá fora? Porque o Senhor tirou esse povo da terra do Egito para matar esse povo no deserto. E Moisés intercede pelo povo de Israel. E o Senhor não destrói a nação, em resposta à oração de Moisés. Lembra de Ezequias? Que após uma sentença de Isaías, dada pelo Senhor, que ele ia morrer, que ele deveria arrumar a casa dele, e depois ele ia morrer. Ezequias começa a orar, e eu imagino que era uma oração de angústia. Isaías mal tinha saído, Deus manda voltar. Em resposta à oração de Ezequias, o que acontece? Deus adiciona mais 15 anos à vida dele. Lembra de Elias, que fechou as chaves do céu para não chover? E chegou diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho nem chuva. Elias era algum super-herói, meus irmãos? Elias era diferente de Taislan? Era diferente de mim? Não. A Bíblia diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós, lá em Tiago, mas ele orou com fervor, a Bíblia diz.
A oração move o coração de Deus, diz Leonardo Ravenhill. A pregação toca o que é temporal. A oração toca o que é eterno. Olha o que diz A.M. Bounds. Por mais inteligente que seja um homem, por mais perfeita que seja a capacidade dele de se expressar, por mais ampla que seja a sua visão, por mais grandiosa que seja a sua eloquência, por mais simpática que seja a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. Olha o que ele diz, irmãos. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus. Comunica-lhe energias e torna aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. A.M. Bounds. Irmãos, vocês lembram do candelabro no Antigo Testamento? Que Deus mandou que Moisés construísse aquela haste com 7 pontas e tinha que ficar o fogo aceso constantemente. Assim é a vida do crente em oração. É uma chama que não pode apagar. Irmãos, o próprio Leonardo Ravenhill disse assim, que Satanás não teme pregações, a maioria das pregações de hoje. Mas a experiência do passado leva ele a levantar todo o seu exército contra o crente que ora. Por quê? Irmãos, se nós fôssemos utilizar os exemplos bíblicos que nós temos aqui, nós passaríamos a noite inteira falando desse assunto. O próprio rei Ezequias está perturbado por conta do exército de Senaqueribe ali. E ele ora. E Deus, você não precisa se preocupar, Ezequias. Essa batalha é minha, é Deus que luta as batalhas da gente. Meu Deus, como a gente é fraco, né? Incrédulo. Por trás de uma vida sem oração, existe muita incredulidade, falta de confiança, falta de dependência. No fim das contas, irmãos, nós acabamos se assemelhando aos ímpios lá fora. Não há diferença nenhuma quase. Meu Deus do céu, eu estou falando, não é apenas para vocês, há também uma debilidade minha, eu preciso mudar e melhorar, e todos nós precisamos disso. A reunião de oração da última semana, sabe quantas pessoas teve aqui? Uma, só o que veio abrir o tempo. Sempre que Deus tenciona, Matthew Henry, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que Deus faz é levar o povo dele a orar. Quem não se lembra da oração de Neemias? Irmãos, tem uma pregação de David Wilkerson na internet chamada Um Chamado para Angústia. Quem não assistiu essa pregação, quem não viu, veja. Está dublado também lá. Leonardo Ravenhill fala de Neemias. O povo volta da Babilônia, né? Depois do cativeiro babilônico. E aí, Jerusalém está destruída. Vocês sabem da história. Eu penso que sabem, né? Jerusalém os muros de Jerusalém foram destruídos, a cidade está arrasada. E o povo tem que voltar da Babilônia e tem que reconstruir os muros da cidade. Mas não tem só isso. Há inimigos ao redor. Neemias está perturbado. E ele está diante do rei. E o rei pergunta o que está acontecendo, porque ele estava com o semblante caído. Neemias capítulo 1. Irmãos, sabe o que Neemias era? Neemias não era um sacerdote. Neemias não era um levita. Neemias não era um pastor. Ele não tinha um cargo relevante dentro da questão religiosa. Sabe o que Neemias era? Era um cristão comum que nem vocês aí. Sabe o que Neemias era? Sabe o que era a profissão de Neemias? Era um copeiro. Ele era copeiro do rei. Deus não foi procurar ninguém lá fora.
Deus não foi procurar ninguém dentre os sacerdotes, ninguém dentre os trabalhadores. Deus procurou um copeiro, porque estava em angústia, chorando, lamentando pela cidade. Nós temos muito o que aprender nesse sentido. Você tem Neemias, você tem Daniel, você tem José, você tem Moisés, você tem tantos exemplos. Grande é a nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 11 afirma. Então, irmãos, nós lemos um texto em que a igreja de Atos, a igreja primitiva, era uma igreja que se constituiu em oração. Veja só. A igreja sempre passou por dificuldades, ok? Então, a igreja, quando ela tenta ser séria, Romero, quando ela tenta caminhar de acordo com as escrituras, invariavelmente ela vai passar por dificuldades. Não tem como ser diferente. Por quê? Eu acho engraçado que as pessoas se impressionam, né? Meu Deus, está acontecendo isso na igreja. Por que está acontecendo isso? Porque é bíblico. Simples assim. Porque a Bíblia falou que isso ia acontecer. Aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus será o quê? Quem lembra o texto? Perseguido. E isso passa pelo ministério da oração. A igreja em Atos, Jesus subiu ao céu, ok? 50 dias depois, no Pentecostes, os irmãos estão reunidos lá. Fazendo o quê, irmãos? O que eles estão fazendo? Jesus disse para eles assim, olha, vocês ficam aqui em Jerusalém, tá? Que eu vou para o meu Pai e vou mandar o Consolador, certo? Fiquem aqui. Aí a igreja ficou, né, com as pernas para cima, cruzou os braços e ficou esperando o Consolador. Foi assim? O que a igreja aqui em Atos ficou fazendo, irmãos? Orando. Estavam todos unânimes em oração no templo e o Espírito Santo desceu sobre eles. Irmãos, não há fórmula mágica, eu sinto muito, não há. Certo? Então, a oração de Pedro reflete o que acontecia na igreja. Deus envia um anjo, irmãos, para libertar Pedro da prisão, porque os irmãos estavam orando por Pedro. Vocês têm ideia do que está acontecendo? Quando a igreja ora, os céus se movem em resposta à oração do seu povo. Isso aconteceu com Daniel, depois de 21 dias de oração. Deus mandou o anjo lá em resposta, e ele tinha vindo muito antes, mas é uma batalha espiritual. Alguém falou aqui esses dias, acho que foi Cauã, falou que a oração é uma guerra. E Daniel estava lá guerreando. Já pensou se Daniel para a oração? Irmãos, a igreja em Atos aguardava a promessa de Deus em oração. Em oração. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz assim: vocês cobiçam e nada têm. Nada têm porque não pedem. Pedi e dá-se-vos-á. Né? Olha que coisa bonita, né? Nada tem porque não pedem. Irmãos, olha como a oração é fundamental. A partir de Gênesis, quando o homem caiu em Gênesis 3, o que acontece depois? Vem a história de Caim e Abel, né? Aí, Caim morre, aí vem os outros filhos. Quem entra no lugar de Abel? Quem lembra o nome do camarada? Sete, né? Aí a Bíblia diz assim, que a partir de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. A oração estava lá desde o início. E sempre estará. Sempre fará parte. Salmo 86:5, olha o que ele diz. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que o invocam. Sempre tem uma condição, irmãos. Irmãos,
Não dá para dourar, né? Dizem, a pílula. É impossível. É impossível. Grava o que eu estou dizendo agora, né? Não é profetada, não. Grava o que eu estou dizendo agora, viu? Se no dia de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, essa igreja estiver diminuindo e minguando, a resposta, muito da resposta dessa queda, vai estar no fato de não haver oração. Vocês vão lembrar dessa pregação aqui, se isso acontecer. Tomara que não. A gente começou vigília, não foi? Aí todo mundo no começo, uma empolgação, a vigília, irmão. Quanto tempo a igreja não faz uma vigília? Aí eu escuto o pessoal falando. Aí acontece a vigília, uma, aí no mês seguinte outra, no mês seguinte. Aí o pessoal já começa a desanimar. Né? Ninguém falou mais na vigília desse mês, né? Mas tem, viu, gente? Tá vendo, Thais? Irmãos, a Bíblia diz que Deus é perdoador, rico em misericórdia. Mas tem um detalhe. É para com todos os que o invocam. Hebreus 4,16, eu amo esse texto, né? A gente tem um louvor que a gente canta, né? Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que traspassou os céus. Aí ele diz, aproximemo-nos do trono da graça. Olha o que Hebreus está dizendo. Aproximemo-nos do trono da... Como é que se aproxima do trono da graça, irmão? Em oração. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno. Quem está entendendo, diz amém? Amém. Todo declínio, toda queda espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta da oração. Nada. Deixar de orar também é pecado. Ok? Samuel, ele disse assim, longe de mim esteja pecar contra ti, contra o Senhor, ao deixar de orar por vós, pelo povo de Israel. Samuel considerava a falta da oração um pecado. Um pecado. Né? Então, irmãos, toda queda, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Pode prestar atenção, ok? Porque o que eu estou dizendo aqui não é coisa da minha cabeça, é a fórmula bíblica. Isso aqui é bíblico. Olha para a pessoa que está declinando. Vai lá, fala com ela lá. Faz como o fiel fez com Locas, né, no peregrino. Vai lá, chama a atenção dela. Bota ela na parede. A pessoa está criticando a igreja, está falando, né? Vou sair da igreja. Estou esfriando na fé. Aí você vai chegar para ela. Meu irmão, você tem orado pela igreja? Ai, meu Deus, eu não tenho. Meu irmão, quanto tempo você tem passado em oração pela sua igreja? Ele não pode dizer. Quanto tempo você tem lido a Bíblia para poder você ajudar, aconselhar, chegar junto, exortar, chamar atenção, pregar o crescimento da igreja? E tu não tem lido a Bíblia. Aí você quer que a igreja cresça? Agora multiplica esse camarada por 5, 10, 15. Né? Estou trazendo para o número aqui da nossa igreja, tá, gente? Esse número deve crescer mais. Por que devemos orar? Primeiro, porque a oração é uma ordenança. A oração é uma ordem de Deus, não um pedido. Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz claramente, né?
Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pedir, buscar e bater. São movimentos contínuos, ok? Se bate 1, 2, 3, 4, 5 vezes, dependendo da sua perseverança. Pede, busca. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha só. Quantas preocupações nós temos cotidianamente, né, irmão Cícero? Com as contas. Trabalho, dentre outras coisas. Mas a Bíblia diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, Filipenses 4:6, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí você diz, mas irmão Leandro, eu oro, irmão Leandro. Irmão, o texto está falando, não está falando para você orar na hora que vai comer, na hora que vai dormir. Pela oração constante, o estilo de vida de oração e pela súplica. Às vezes, irmãos, não vai dar certo somente a oraçãozinha regular, vai ter que entrar na súplica, que é o choro mais profundo, é a oração mais profunda, a angústia. A gente é muito superficial, né? A gente ora 5 minutinhos ali, 10 minutinhos, acha que está fazendo um favor enorme para Deus, né? Às vezes precisa entrar na súplica, no choro, na olheira. E mais, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Enquanto você ora, enquanto você suplica, você agradece. E você faz atos de agradecimento. 1 TS 5,17, essa é conhecida, né? O que é que diz 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. A oração não depende das circunstâncias, do lugar, das 4 paredes, não depende. Nós podemos orar em espírito, lavando louça, na fila do ônibus, no trabalho, em qualquer lugar. O véu foi rasgado, a gente esquece disso, né? Eu acho engraçado que tem um senhor lá no 25, né? Não sei se vocês já viram ele. É um senhor, é católico. Ele anda com os colazões assim. Aí, eu estava indo pro... Não sei que época foi isso, Dejaneto. Eu estava indo para Petrolina na van. Chegando ali perto do posto da Asa Branca ali, tava um velhinho orando. Orando de joelho ali. Os carros passando e ele de joelho orando. Claro que não é aquilo, né? Mas o que eu acho interessante é a insistência dele, a perseverança, não sei qual a motivação daquele senhor. Isso, mas rapaz, claro que não é aquilo, né? Tem nada a ver. A gente não é ordenado a fazer aquilo, tá? Mas, irmãos, devemos orar porque a oração ela é uma ordem. 1 Timóteo 2,8, Paulo diz assim, quero, pois, que os homens e mulheres, tá? Quero, pois, que os homens orem na igreja. Foi? Não. Quero, pois, que os homens orem no quarto da casa. Não. Quero, pois, 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, sem animosidade. Por que devemos orar? Porque a oração é uma ordem. Segundo, por que devemos orar, irmãos? Porque o crescimento saudável da igreja passa pela oração. Abra comigo, volta um pouquinho, você está em Atos capítulo 4, volta para Atos capítulo 2. Atos 2, 42 e 47. Atos 2, 42, versículo 42 e 47.
Vamos ler bem forte comigo aqui o 42 primeiro, tá? Vamos lá? E perseveravam. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ah, olha só. Eles perseveravam. Irmãos, um dos grandes desafios da nossa época não é começar, é perseverar. O texto diz que aqui, não diz que eles começaram a orar. Quando isso vem acontecer, eles já oravam. Eles perseveravam em orar. Nas orações. Olha o 47 agora, vamos lá. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, agora sim, resposta às orações, né? Então Deus ia acrescentando o trabalho evangelístico da igreja. Irmãos, vocês têm a sensação de que, olhando para um parente seu, para uma tia, para um tio, para uma mãe, para um primo, ou um colega de trabalho, Romero, ou quem quer que seja, vocês têm a sensação de que essa pessoa nunca vai se converter? Acho que vocês já tiveram essa sensação, né? Sabiam que isso passa pela oração? George Miller, ele disse assim: tenho orado 52 anos por algumas pessoas. 52 anos, não foi um ano não, viu gente? 52 anos por alguma pessoa. Aí ele diz assim: e creio que elas ainda se converterão. Então, gente, a resposta evangelística ao trabalho da igreja vem pela oração. O crescimento saudável da igreja passa pela oração. E aí, né, eu sempre acho que vocês, tem alguns exemplos que eu uso aqui que eu acho que vocês já estão batidos, né? Os meninos meus já sabem, mas eu gosto de usar porque nunca vence. Tem a história do irmãozinho, né? Chamado Dumas, que ele foi para uma igreja batista uma noite, e ele estava lá e ele sentiu Deus falando com ele na pregação. E quando terminou a pregação, o pastor foi para a porta da igreja. Hoje nem os pastores fazem mais isso, né? O pastor foi para a porta da igreja para falar, para abraçar os membros, né? Aí tá lá o irmãozinho Dumas. Aí ele diz: oh, que prazer conhecer você. Aí Dumas diz: rapaz, pastor, eu senti, Deus falou comigo na pregação. O senhor me dá uma igreja? Aí o pastor ficou assim: não, o que é isso? Como assim? Isso não, pastor, eu nunca senti isso na minha vida. Quando o senhor falou ali no púlpito, alguma coisa queimou no meu coração, eu senti Deus falando comigo, ele me chamou para alguma coisa. O pastor disse, ele pensou assim, né? Que maluco. Volte aqui a um mês. Dumas saiu. Ah não, perdão, o pastor disse assim, né? Só continue vindo, continue vindo. Era o que eu faria também, né? Se eu fosse o pastor. Aí, um mês depois, o pastor está pregando lá e vê quem? Dumas lá, sentado. Aí o pastor disse, acho que eu sei quem é aquele cara, eu sei quem é, eu vou saber na hora da saída. Aí na hora da saída tá lá o pastor de novo, né? Aí lá vem Dumas. Aí fala com o pastor, pastor, como é que tá, pastor? Quanto tempo não vi o senhor, né? O senhor me dá uma igreja, pastor? O pastor disse, como assim? Eu só te vi uma vez, você me pede uma igreja, eu não tenho igreja nos bolsos. Se você tivesse vindo, mas... Aí ele disse assim, é verdade, pastor. Tem um mês que eu não venho, mas tem uma causa. Quando eu saí daqui naquele dia, eu não voltei para casa. Irmãos, parece mentira, né? Que a gente está tão distante dessas coisas que parece fantasia o que eu vou dizer agora.
Dumas disse assim: eu não voltei para casa. Eu passei no riacho, e eu parei no riacho, e eu coloquei a minha Bíblia em cima das rochas, num buraco que tinha na fenda, e eu comecei a orar. E eu estava tão angustiado naquele dia que eu comecei a orar. E eu disse a Deus que eu só sairia dali se Ele me respondesse. Porque o que eu senti naquele dia foi muito forte, pastor. E eu disse a Deus que eu só sairia dali com a confirmação se eu fosse chamado para pregar ou não. Por isso que eu estou voltando um mês depois. E agora você vai me dar uma igreja? O pastor disse: rapaz, o que eu vou fazer com esse cara aí? Faça o seguinte: o conselho vai se reunir, Romero, eu vou sentar com o conselho e aí eu vou decidir isso aí, tá? Aí o pastor sentou com o conselho, né? Aí disse: rapaz, a gente tá com um homem lá na igreja que pensa num cara intragável. Ele já faz tempo que ele vem pedindo uma igreja para mim. O que a gente vai fazer com ele? Ele não é largar fácil. Aí o conselho disse assim: olha, faça o seguinte. Tem uma igrejinha aqui, uma congregação da gente, que tem 5 pessoas de cor. Bota ele lá. Ele não sabe pregar muito bem, a retórica dele não é boa. Menos de uma semana, o pessoal bota ele para fora. Resultado: Leonardo Ravenhill disse que A.W. Tozer, quem não sabe quem são esses homens, pesquisa depois. Leonardo Ravenhill chegou no escritório de A.W. Tozer e disse que A.W. Tozer estava chorando com a carta de Dumas nas mãos. Qual foi o resultado? A igreja que eles colocaram Dumas cresceu, passou a igreja do pastor e se tornou a maior igreja da cidade. E a história diz que todo ano, no mesmo período, Dumas deixava a esposa, os filhos, dava um beijo na esposa e saía, ia para o mesmo lugar e passava o mesmo período em oração. E agora, irmãos? Fantasia, né, irmão Leandro? As crônicas de Nárnia, né? Hein, Samuel? Não pode ser verdade isso. Vai ser. Vocês estão dispostos a pagar o preço pela IPV? Então, irmãos, por que devemos orar? Porque é uma ordem. Uma ordem. Tem outros exemplos, né, que eu gosto sempre de utilizar. No livro Heróis da Fé, você tem a história de uma irmã chamada Debney com seu marido, que assumiram um trabalho na cidade de Londres, e eles começam o trabalho, no primeiro culto não vai ninguém. Irmãs, vocês, a esposa, Debney, ela fez um voto com Deus. Se o Senhor mandar as almas, eu vou jejuar, orar 3 dias por semana, durante o período de 3 anos. Resultado, a igreja encheu. Tiveram que caçar um lugar maior. O lugar maior encheu também. Charles Spurgeon, né? As reuniões de oração de Spurgeon tinham nada menos do que 12.000 pessoas orando. Você já imaginou que é uma reunião de oração com 12.000 pessoas? Perguntado para Spurgeon qual era o segredo da igreja dele. Ele disse: vem aqui, eu vou te mostrar. Eu imagino, igual Jesus, né? Vem e vê. Aí ele pegou o cara, levou, entrou na igreja, levou para um lugarzinho mais escondido assim. O segredo está aqui. Enquanto eu estou pregando lá em cima, tem um grupo aqui embaixo orando. Devemos orar porque a oração é uma ordem. Terceiro, por que devemos orar? Porque nos mantém vigilantes. A oração mantém o crente vigilante. Muitos crentes caem porque não oram. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quem disse isso? Quem falou isso? Jesus. E o que Jesus estava fazendo na hora que ele falou isso? Orando. Estava no jardim de Getsêmani. Lucas 21:34.
Tenham cuidado para não acontecer. Irmãos, isso aqui é exortação, certo? Vocês não gostam da exortação do irmão Leandro? Olha o que diz Lucas aqui, ó. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Jesus está dizendo, cuidado, que isso não ocupe o coração de vocês, isso é um perigo. Orgia, imoralidade, bebedeira, embriaguez e as preocupações desse mundo. Aí ele diz, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Que dia que ele está falando? O juízo final. Parece que a gente esqueceu, né? Faz a pregação, que está fazendo a coleção de pregação. Faz a pregação sobre o juízo final. Está faltando. O juízo final. E a Bíblia diz que o juízo vem de repente, quando ninguém espera, né? Eles vão estar comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Aí ele diz, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Aí ele diz, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aí, sabendo disso, o que ele diz? Portanto, vigiem o tempo todo, não é só a oração que é em todo o tempo, mas a vigilância. Orando, Lucas, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Como o pessoal, quando a gente vai trabalhar com coisa pesada aqui, né? Aí os caras dizem assim, olha, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? O pessoal diz assim, né? Aí o pessoal diz assim, a rapadura é doce, mas não é mole. Eu vou dizer a mesma coisa agora com relação a essa questão da oração. Aqui é onde o crente chora, irmãos, e o pastor não vê, né? É onde as coisas acontecem de verdade. Nós só somos vigilantes quando nós estamos em oração. Por que devemos orar? Quarto, por que devemos orar? Porque é uma evidência da conversão. Atos 9:11 diz assim, então o Senhor lhe disse, esse texto de Atos 9:11, o contexto está falando de um carinha, né? Que era perverso, que perseguia os cristãos. Como é o nome dele? Paulo, né? Aí Deus derruba Paulo, né? Do cavalo, do camelo, não sei. Ou a pé mesmo, ninguém sabe como é que Paulo estava. Aí Paulo fica cego. Deus opera em Paulo ali. Qual a primeira evidência de Paulo após a conversão? Atos 9:11. Então o Senhor lhe disse a Ananias, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está orando. Ai, irmãos, é bonito demais isso aqui, gente. Ele está orando. É como se não houvesse mais nada. A evidência, o Senhor diz para Ananias, Ananias, pode ir sem medo. Ele está orando. Ele está orando. A oração, devemos orar porque a oração é uma evidência de conversão. Quinto, por que devemos orar? Porque Deus de fato responde. Deus de fato responde à oração. Gênesis 24:12. Então o servo orou. O servo orou. O servo de Abraão, né? Quem lembra da história de Abraão? Abraão manda o servo dele ir buscar uma esposa para Isaac. E ele vai atrás da mulher. Mas o que ele faz?
Ele, sabendo que Abraão era temente a Deus, e sabendo do poder do Deus de Abraão, o que o servo dele faz? Gênesis 24:12. Então o servo orou. Olha como o servo dele orou. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes. Oração simples, irmãos. Peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Não era nem para ele. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. A oração do escravo é uma oração tão simples, né? Tão natural. Ele diz assim: concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba. E ela me responder, ele ora e pede a Deus como tem que ser. E ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja aqui o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. E nisso verei que fosse bondoso para com meu Senhor. Olha o 15, versículo 15 do Gênesis 24. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A história, o resto da história vocês já sabem. Ela fez exatamente como o servo tinha orado. Que mais? Deus responde, irmãos. A gente tem que crer na resposta de Deus, amém? Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pela igreja e persevere. Entre na súplica, porque ele responde. 1 Samuel 1,10. Vocês sabem bem, né? E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana entrou na súplica, né? Eu vou simplificar para os meninos aqui, os meninos que gostam de anime, para eles entenderem o que eu estou dizendo aqui, viu? Ana entrou no estado Avatar. Aí ela... Ana entrou na súplica, irmãos. E aí ela obteve poder. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O que aconteceu? Ana continuava a orar diante do Senhor, ela não parou. Aí o 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Eles quem? Ana, né? E Elcana, seu esposo. Depois voltaram para casa, em Ramá. Ou seja, Ana orou, suplicou, chorou, lamentou, continuou, perseverou, finalizou a oração, voltou para casa. Ela ia para Siló e voltava para Ramá. Era assim. Aí, Elcana, que era o marido dela, teve relações com ela. E o texto da Bíblia diz: e o Senhor lembrou de Ana. E o que aconteceu, gente? Nasceu Samuel, né? um dos maiores líderes de Israel. Tudo porque uma mulher perseverou e Deus respondeu. 2 Reis 20. Antes que Isaías, aí vocês sabem, eu citei no começo, tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Por que devemos orar, meus irmãos? Porque Deus, de fato, Ele responde. Estamos caminhando para o fim. Sexto, por que devemos orar? Porque a oração é a chave para o agir de Deus. E aí eu lembro com vocês da história de Jonas, né? Jonas, como profeta de Deus, bem parecido conosco, né? Judas é, como diz Hernandes Dias Lopes, né? O sangue de Jonas vive debaixo da nossa pele, né? Nós somos Jonas. Jonas começou a fugir do Senhor, né? Jonas podia orar. Deus deu a ordem para ele ir para Nínive. Ele não orou. Fugiu. Aí, o barco que ele estava começou a tempestade.
Jonas orou? Não. O que ele estava fazendo? Dormindo. Os caras com medo, né? O navio a ponto de afundar e Jonas dormindo. Ele não orou. Eles jogaram ele para o fundo do mar e ele lá embaixo d'água não orou. Aí veio, não, olha a história. Aí veio a baleia, né? O Uber de Jonas. Aí lá dentro, aí ele orou. Das profundezas do ventre, né? Jonas, então, ele orou. Porque a oração é a chave para o agir de Deus. Aqui no livro de Atos, eu citei para vocês, a igreja começa a orar por Pedro e Deus, então, envia um anjo em resposta à oração. E aí, irmãos, eu quero finalizar com vocês usando o nosso exemplo máximo, né? O nosso modelo, o nosso padrão, nosso capitão. Por que devemos orar, irmãos? Ponto 7. Porque Cristo orava. Irmãos, deixa eu lembrar uma coisinha para vocês. Cristo era Deus e homem. Cristo orou para dar exemplo. Enquanto ele esteve aqui, ele teve uma vida constante de comunhão com o Pai. O homem perfeito, Jesus de Nazaré, né? Nunca conheceu o pecado. Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Aquele que nunca conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo orou. Aí, a Bíblia diz que, vez por outra, né? Jesus deixava as multidões, Mateus 14, 23, diz que Jesus despediu as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Muitas vezes, como diz Paul Washer, ele dava uma escapulida para ir orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Marcos 1,35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. A Bíblia diz que antes de escolher os discípulos, os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. E nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, lá estava ele orando. E na cruz, ele ora. Por que devemos orar? Porque 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 11, 1, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque devemos orar? Porque Cristo orava. E se Cristo orava, nós somos imitadores de Cristo. E se somos imitadores de Cristo, nós oramos. Amém, irmãos? Irmãos, finalizo aqui o nosso sermão, voltando com vocês o texto de Atos, capítulo 4, e finalizando. Volta comigo lá, por favor. Atos 4. Irmãos, eu não sei, assim, dá uma sensação de impotência estar aqui falando isso. Uma sensação de, sabe, de impotência, de fraqueza, porque eu sei que eu vou falar isso aqui, mas, assim, na prática não tem quase efeito nenhum, né? Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo... Eu vou ler todo, preste bem atenção, tá? Vou só passar a leitura, não vou explicar mais não. Preste só atenção. Uma vez soltos, Pedro tinha sido preso, ok? E Pedro e João tinham sido presos. Aí, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram o que tinha acontecido. Olha o 24.
Ouvindo isso, todos juntos levantaram a voz, todos juntos. Imagina a cena, imagina a cena. Todos juntos levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração deles, irmãos, de agradecimento. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí ele repete o salmo, né? Olha o 27. Porque de fato, eles vão falar com Deus. Deus não sabe o que está acontecendo na cidade? Sabe. Deus não é onipresente? É. Mas eles falam, eles repetem, eles expõem para Deus. Orem pelo M6. Falem dos problemas da roça. Do patrão chato, do encarregado pega no pé, da perseguição de fulana A ou B, ou até mesmo, não sei, fale, cita para Deus os acontecimentos do dia a dia. Olha o que eles estão dizendo aqui, ó. De fato, 27, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, eles estão falando dos acontecimentos que aconteceram para Deus. Devemos fazer o mesmo. Senhor, meu Deus, olha o Brasil, Deus. Olha o presidente que nós temos, Senhor. Olha a situação que está as igrejas hoje. Olha para a IPV, Senhor. Olha para o que está acontecendo, Senhor. Olha para o desânimo do povo, Deus. Olha, Senhor. E levanta e fala e súplica. É o que eles estão fazendo. Olha o 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, a proteção. E concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles não estão preocupados com eles. Eles estão preocupados com a porta aberta para o evangelho. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí, irmãos, isso aqui é sobrenatural, irmãos. E ver o chão desse templo aqui tremendo, né? Quem vai ver esse tipo de coisa? Olha isso aqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, um terremoto, um abalo sísmico. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, como orar, Senhor? Como orar nesses momentos sem que a oração pareça algo planejado? Algo que eu articulo muito bem na minha cabeça antes de falar qualquer coisa. Como orar, Senhor, sem que essa oração pareça superficial, meu Deus? Ó Senhor, estamos aqui, Senhor. Ouve a nossa oração que fazemos nesse lugar, meu Deus. Quero pedir ao Senhor que intervenha na nossa vida, Senhor. Nos ajude a reservar um lugar no nosso coração para o Senhor. Nos ajude a reservar um quarto de guerra. Primeiramente no nosso coração, depois no lugar físico. Um lugar em que possa se transformar num tabernáculo, para que possamos estar em oração. Meu Deus do céu, Senhor. Nós somos tão fracos, tão inclinados ao pecado, de tal forma que nós
Passamos dias inteiros, semanas, meses e até anos sem ter um único momento de comunhão verdadeira com o Senhor. E o mais aterrorizante de tudo isso, meu Deus, é porque nem sequer sentimos falta. Meu Deus, será que podemos dizer que passamos pelo novo nascimento, meu Deus? Oh, Deus, eu me incluo nisso, Senhor, e coloco aqui diante do Senhor a minha própria vida e o teu povo que está aqui reunido, minha casa, minha esposa, meus irmãos na fé, os pais que aqui estão com seus filhos, os que não vieram. Ó Senhor, responde a nossa oração como o Senhor fez com os teus servos. Nos dê um sinal visível da tua resposta, Senhor. Não estou pedindo para que o Senhor faça a terra tremer como o Senhor fez com eles, mas para que nós possamos saber de fato, crer que o Senhor está ouvindo nossa oração, que o Senhor não está zangado conosco pelas nossas negligências, pelas nossas omissões, pelo nosso distanciamento. Perdão, Senhor, a tua palavra diz uma coisa, nós fazemos outra completamente diferente. A tua palavra diz, não andem preocupados com coisa alguma. Nós andamos preocupados com tudo, menos com a nossa espiritualidade. A tua palavra diz, antes façam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas. E nós não fazemos nada conhecido diante do Senhor. E se fazemos pincelando. Não há perseverança, não há súplica, não há choro, não há uma vida regular de oração. Meu Deus do céu, se nós estivéssemos numa situação de desespero, Pai, com falta de comida ou de teto, quem sabe nós seríamos levados a trabalhar. Mas nós não entendemos que nós estamos na mesma situação espiritual e nós não estamos fazendo nada para melhorar. Senhor, eu não quero, Senhor, que essa mensagem soe para os teus servos como se fosse apenas exortação. Afinal de contas, isso também é para mim, Senhor. Mas eu quero pedir que o Senhor transforme isso em motivação, para eles saírem daqui ávidos para chegar em casa e falar com o Senhor. Aliás, já no caminho de casa, já em espírito. Que nós possamos seguir os bons exemplos que nós temos, tanto na Bíblia quanto na história. Não há fórmula mágica, meu Deus. Perdoe aqui a mim, Senhor, que de alguma forma estou à frente dos trabalhos, Senhor. Seja com os meninos também, com cada irmão e irmã, seja com as crianças aqui. A Deus, que o aroma da oração dessa igreja possa se fazer conhecido nos céus. Que a chama, Senhor, do candelabro aqui nunca se apague. Joga em nós, Senhor, o óleo da graça, o azeite da unção, do Espírito Santo. Tira de nós toda ansiedade, Senhor, toda preocupação mundana, Senhor. Tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor no nosso coração. Purifica o trigo. Purifica o ouro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.